Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Espírita Amor e Caridade, trazendo, como sempre, temas relevantes dentro do Evangelho de Jesus para refletirmos juntos à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. E hoje, mais uma vez, o nosso convidado, Can Robert Bueno, lá do Rio de Janeiro, nosso amigo, já colaborador aqui, assíduo aí do programa Espírita, graças a Deus, trazendo aí a sua contribuição, as suas reflexões. Aqui, tanto eu quanto ele, ninguém é professor de nada. Somos todos aprendizes aí, nessa caminhada evolutiva. Então, é um tema que Jesus deixou bem explícito, naturalmente, para que alcançássemos esse reino de Deus, ou reino dos céus, que significa a mesma coisa, como ele nos apresentou. Então, será interessante. Então, convidando agora para a gente fazer uma leitura inicial. Em seguida, faremos a nossa prece e aí já passaremos a comentar, e passando a palavra ao nosso companheiro, esse tema para a nossa reflexão de hoje. Tem uma mensagem da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, de número 81. Deus está em toda parte. Portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus. Tudo. Tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos, porque está em tudo. Então, uma mensagem para fortalecer a nossa fé, e também tirar ainda aqueles que têm dúvidas, que o nosso Criador está íncito em toda a natureza e dentro de nós. Somos a sua essência, podemos dizer assim, Então, nós vamos agora convidar a todos os nossos irmãos que estejam sintonizados conosco para que elevemos juntos nosso pensamento a esse Jesus amigo. O Cristo divino, representação máxima deste amor de Deus nesse planeta, ainda de expiações e provas. Como sempre, estamos recorrendo a todos os momentos para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos fortifique a nossa fé, que ainda é tão diminuta, tão frágil, tão incipiente, para que assim possamos dar seguimento às nossas tarefas aqui nesse planeta. Assim, sob as bênçãos dele, que ele possa, assim, nos fortalecer, nos inspirar, juntamente com esses mensageiros que ele sempre envia para nos consolar a todos, para nos iluminar. E assim, sob as bênçãos dele, sob as bênçãos dos amigos espirituais e de Deus, nosso Pai Criador, acima de tudo, damos iniciado o nosso programa de hoje. E assim seja, graças a Deus. Assim, queridos amigos, irmãos, muitos
questionam, e a gente sabe, por falta de conhecimento, tanto do Velho Testamento, quanto do Novo Testamento, e quanto hoje a ciência avançada, né, com fatos relevantes, né, dentro do cenário de comprovação da continuidade da vida e das existências sucessivas. Então, Jesus não é numa passagem, são várias passagens, com certeza o nosso companheiro irá abordar para nós, né? E essa passagem, acho que todos conhecem, que é o tema de hoje. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, eu falei, qual é o problema ainda de que muitos duvidam, não aceitam, né? Porque é lei divina. É o que eu acabei de dizer aqui. É a falta de informação sobre os mecanismos da reencarnação. Então, como funciona? Qual sua finalidade? Por que esse suceder de experiências? Onde fica e o que faz o espírito no intervalo entre as existências da carne? O desconhecimento, meus irmãos, conduz muita gente ao terreno movediço da fantasia. É o que a gente observa. Então, o que acontece para que a pessoa possa sedimentar, ter essa convicção nesta lei divina? Falta um fio condutor, uma ideia mestra. Falta uma doutrina àqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita. Assim, o espiritismo é a chave mestra que nos permite devassar o universo das vidas sucessivas, entendendo seus mecanismos e objetivos, com respostas convincentes às indagações fundamentais. De onde viemos, o que fazemos na Terra e para onde vamos? Assim, meus irmãos, são esses questionamentos que a doutrina espírita vem nos responder, com certeza, nessa lei divina, que é a lei das existências sucessivas ou da reencarnação. Então, não faltou oportunidade para que Jesus tocasse, nos falasse a respeito. Então, assim, eu vou passar a palavra ao nosso companheiro, que naturalmente ele está prontinho ali com o material dele, para ele passar para nós, e juntos vamos absorver esses conhecimentos, que é para buscar essas respostas, de uma vez por todas, em relação a essa lei divina. É contigo, meu amigo. Bom, olá, boa noite, Juarez, boa noite, Walter, que está aí na produção, nos botões, nos garantindo essa transmissão. Boa noite a todos os amigos e amigas da região serrana, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, enfim, a todos vocês que nos alcançam aqui por essa mídia e venham nos alcançar no futuro. Vou repetir, como o Juarez bem disse, nossa intenção, nosso diálogo, nossa reflexão aqui não é ensinar absolutamente nada a ninguém. É pelo contrário, é compartilhando das nossas pesquisas, do desafio que nos é trazido, podemos aprender e compartilhar desse aprendizado. O que cada um com essa reflexão vai fazer é o dito, é o livre-arbítrio. E daí a gente começa, Juarez, nessa passagem do capítulo 4 do Evangelho, onde tem tantas reflexões, como você citou, do Velho Testamento, do Novo, mas principalmente o Novo, que faz nesse momento aqui para nós o conhecimento. A gente tem que pegar assim: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dois tópicos numa mesma legenda. Primeiro, chegarmos à perfeição, porque para ver o reino de Deus, não é preciso só vontade, é preciso que estejamos capacitados para fazê-lo. Não se entra numa universidade porque chegou à Terra e você cumpriu alguns andares do aprendizado escolar. É necessário que você se aprimore, é necessário que você dê prova de capacidade para entrar. Para estarmos no reino de Deus, o espírito é necessário se depure, é necessário que ele se melhore. Criado lá atrás, simples e ignorante,
vem em sua jornada numa única vez encarnado e depois sempre reencarnando, é preciso que a gente lembre disso. Encarnamos quando nos tornamos esse princípio inteligente. Dotados desse formato, assumimos essa ferramenta biológica que foi entregue nesse planeta, numa das muitas moradas de meu pai, na condição do hominídeo há mais de 6 milhões de anos. E aqui chegando, já como sapiens sapiens, hoje dispomos da melhor capacidade para podermos interagir com a nossa inteligência, o nosso proceder, a nossa vontade, as nossas necessidades, para entendermos o que Jesus nos trouxe há muito pouco tempo. Não passam 2.000 anos para ele sempre fazer esse manifesto de diferença na humanidade terrestre. Nessa pegada, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Duas coisas novamente. Primeiro, a perfeição, e para chegá-la, a necessidade de nascer de novo, nascer de novo. A vida é uma só, em suas múltiplas vivências, encarnados ou erráticos. Erráticos na condição de que estamos vivendo um plano que, para alguns, eu vou me dirigir a você, Juarez, como me dirijo ao público desse programa, fazendo de você esse ponto representativo. Juarez, vai morrer para viver na eternidade, a eternidade da inação, a eternidade do vazio, a eternidade... Não, é o sono profundo até que... Assim, a gente sabe que o universo é infinito, mas vai ter muito infinito para guardar todas essas almas nessa constância de vai e de que não acontece. E aí, eu queria dividir com todos o preparo do estudo, que a gente vai dividir, basicamente, estudar o sentido da reencarnação, o porquê dela, o seu valor, o que nos coloca hoje como homens e mulheres inteligentes e responsáveis por aquilo que fazemos, como fazemos ou quando deixamos de fazer. Porque também o não fazer é uma inação, é uma ação. É o tomar uma decisão de nada fazer, que é basicamente algo que todos os dias nós produzimos sem nos darmos conta. E aí vem, lá na relação, eu vou te pedir licença, só dessa vez, nesse primeiro tempo, para fazer a leitura do primeiro item desse capítulo. Porque tem a pegada de Jesus ali, que é muito boa. E fazendo uma livre interpretação, Jesus estava vindo lá das cercanias da Cesareia de Filipe, uma localidade, né, daquela área árida que é onde ele estava, e ele interroga lá os seus discípulos, para encurtar aqui na leitura, que dizem que eu sou. Ele queria entender o que era aquele momento que ele já andando com os discípulos, que estavam interagindo com aquele povo todo, estavam em meio às massas, entendendo das suas necessidades, dos acontecimentos, das especulações, como hoje, né? Uhum. E ele pergunta, o que eles dizem que eu sou? Jesus interroga. E aí, a colocação é ótima, diz assim, eles respondem, dizem que tu é ou João Batista, ou que tu é Elias. Ou 2 profetas passados, anteriores de Jesus, e eles já colocam, olha só, aí já há uma prova cabal de que era popular entender a continuidade da vida, só que com um rascunho um pouco ainda desviado. Era como se você tivesse uma personalidade e que fosse ser a replicância. Ah, é o João Batista que voltou, né? É o Elias que está voltando. E aí ele pergunta a Jeremias, e Jeremias, tu és Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Bem disse ele. Eu sou esse Espírito que está aqui, trazendo, obviamente, Jesus como Espírito, modelo e guia da humanidade, como Espírito mais puro do que nós tivemos notícia até hoje, esteve aqui para fazer essa alteração. Ele não estava reencarnando no planetinha Terra, daquele jeito, para cumprir as suas missões ou falar sobre o que nós vamos tratar. Ele estava vindo para trazer
uma metanoia, uma mudança de conceito, tanto que ele fala, nem tudo poderei te revelar. Né? Ele tem lá a colocação, eu só não vou poder revelar tudo, vocês não vão entender. Como é que eu vou entregar para vocês, né, algo? Se chegarem hoje com todo o estudo, com tudo que nós temos aqui, alguém diz, olha, eu vou conversar com você sobre astrofísica, Cão Roberto. Eu vou dizer assim, me dá um minutinho que eu já volto. Eu volto numa outra encarnação, porque não dá. Né? A gente não tem conhecimento. Jesus, percebendo isso, colocou, mas nessa passagem, Juarez, que está ali, está delineado. Está delineada ali a passagem. Ele disse assim, quem sois? Eles dizem que você... Então, se o espírito volta, ele reencarna. Ah, quer dar um nome de ressurreição? Está aqui, item 4, ou capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, podem se aprofundar lá. Eu não vou trazer demandas para nós, aqui eu vou tentar trazer algo que seja nos propiciar. E nos propiciar com esse estudo é entender primeiro, por que da reencarnação, da necessidade? Aí vem aquela colocação, nascer de novo, a reencarnação, é tomar um novo corpo, o espírito é o mesmo. E por quê? Porque ao ganharmos, na nossa formação, vida, começamos num período a fazermos as nossas aquisições ainda para e passo, como uma criança, que ao nascer, estou falando apenas do instinto, tá? Não estou falando do espírito que já é antigo e está naquele ser criança. Mas a criança, ela começa a aprender coisas que ela, a princípio, não tem domínio. Ela não tem domínio de se alimentar, ela não tem nenhuma autonomia, né? Ela precisa de alguém, como nós precisamos ao longo de toda a vida, né? Vamos lembrar isso, mas naquele primeiro momento precisa de muita ação. E depois, quando crescemos, ganhamos autonomia para nos alimentar, caminhar, decidir, opinar, começamos a trabalhar, fazer o próprio sustento, começamos a contribuir. São formatos de crescimento. O espírito vem ganhando em cada reencarnação esse processo através do corpo, essa grande oficina, nessa necessidade de reencarnar. Porque senão, cadê a justiça? Por que um nasceu pobre e o outro nasceu abastado? Porque aquele que era abastado perdeu tudo e ficou pobre. Porque uns nascem numa África que é um continente ainda tão tomado por guerras, devastados por interesses escusos e que vive misérias absolutas. Só procurar lá nossos companheiros, nossos amigos do Fraternidade Sem Fronteira, a gente vai... Por que nascer no Brasil, um país com tanta diversidade, tantas riquezas, e ao mesmo tempo parece que deitamos todas as noites sobre essas riquezas do país e acordamos sempre pobres, em algum sentido? Por que nascer na Europa? Por que nascer nos Estados Unidos? Enfim, diria o outro, por que não nasci na Suíça? Tem uma relação. Por que nós estamos sempre questionando por que isso acontece comigo? Vai um pouquinho à frente, não é o caso hoje, mas nós poderemos vir a buscarmos esse tema com vocês no futuro, que é o capítulo 5, que lá no capítulo 5 do Evangelho vai estar nos falando sobre duas coisas que são fundamentais, as causas atuais e as causas pretéritas, porque existe uma lei de ação e reação. Para tudo que fazemos, existe uma consequência. É simples assim. A gente tem que pensar, eu consegui burlar a lei dos homens com relação a algo que eu fiz e que não era lícito, não era lícito. Lembrando aquela passagem de Paulo, o 13º apóstolo, tudo posso, mas nem tudo me convém, porque não é lícito. Então, aqueles que conseguem burlar as leis dos homens, não burlam as leis divinas. Então, a necessidade dessa justiça divina que vai nos alcançar, Juarez. Ela vai nos encontrar. Mas eu hoje sou rico e não me... Tem uma passagem ótima no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem das passagens do Novo Testamento, que é daquele grande senhor de terras se achando
altamente recompensado pela sua colheita, ia derrubar todos os seus depósitos, vamos dizer assim, seus galpões, para poder colocar todos os seus haveres daquelas plantações e viver no Fausto para o resto da vida. Porque aí a gente até pensa, né? E Jesus, logo na passagem, diz: nem sabe que logo mais sua alma será buscada. Né? Logo mais à noite, dá até o tempo, é à noite, sua alma será buscada. A gente vive, e a relação que eu gosto de ter com reencarnação, que a doutrina nos traz, depois que fazemos as primeiras passagens mais doutrinárias, depois que fazemos as passagens mais reflexivas e filosóficas, eu gosto de ter a relação da reencarnação como uma baliza para nosso bem-estar desse primeiro momento de vida que a gente está aqui. Causa. Tudo que eu produzo tem uma consequência. Eu não sei se nós já estamos no tempo, estamos com 21 minutos aqui, temos bastante coisa, mas vamos lembrar uma coisa que eu sempre gosto. A lei da física mecânica newtoniana, de Newton, que diz que para cada ação, terceira lei dele, para cada ação existe uma reação em sentido oposto e de igual intensidade. Assim, eu acho a proposta maravilhosa para quem ainda não entendeu o sentido da justiça da reencarnação, a justiça divina de nos conceder a reencarnação, tanto quanto a possibilidade da comunicação com o plano invisível, que muitas das vezes somos nós, em momentos erráticos, quando fora das nossas reencarnações. Estamos na nossa melhor, mas já aviso aí para todo mundo que está nos assistindo e venha nos alcançar no futuro, a gente vai se extinguir fisicamente. E a extinção biológica determina a sobrevivência do espírito, porque o espírito pré-existe ao corpo e sobrevive à sua extinção, e o nome disso é morte. A gente morre. Não é renascer, como só disse, é reencarnar numa nova oportunidade. Eu estou com um tempo aqui de 23, eu acho que tem que dar tempo aí para a nossa equipe técnica poder entrar aí, ou prossigo? Não, eu vou completar aí os 3 minutos que faltam para acabar esse bloco. Voltando lá a esse texto que você trouxe de Mateus, e depois em muitas passagens em que Jesus ele é interrogado, questionado, perguntado, como Nicodemos, né? Por exemplo, pergunta, olha as perguntas. Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Olha, estão instigando. Jesus responde, né? Em verdade, eu vos digo que terás que nascer e renascer novamente. Não é? E aí ele fica meio confuso, é aquilo que eu fiz naquele comentário inicial do nosso programa. A questão é as pessoas que não têm uma informação, não têm conhecimento de como se dá o processo. Hoje nós temos, trazido pela doutrina espírita e pela ciência, que está aí. Não é? Muito bem. Mas olha, interessante, nós temos que analisar, olha a resposta dos discípulos. Jesus pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Aí é o Jesus perguntando. Aí responderam os discípulos. Responderam os discípulos. É a ideia deles. Eles. Não é Jesus respondendo, é eles. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, todos já há séculos. Passados. Lá atrás. Ou algum, ainda acrescenta, ou algum dos profetas, do velho lá de trás, lá da época de Moisés lá. Eles precisavam dessa afirmação, né? É óbvio, meus amigos e irmãos, que os discípulos e o povo, de uma certa maneira, estavam familiarizados com a ideia das vidas sucessivas. Ou não teria cabimento essa resposta? Que resposta maluca seria essa? Já estava intrínseco na própria, própria religião judaica a capacidade, que era alguns chamando de ressurreição, mas que já era a compreensão de que
nós estávamos nesse ciclo. Mas tem mais coisa para o segundo bloco. Tem mais Então, coisa? tá bom. Porque nós vamos estar falando dessa lógica, porque tem que ter uma lógica, né, para nos abordar. Né? E você falou de ciência, guarda um nome aí. Ian Stevenson, um psiquiatra. Eu vou abordar um pouco sobre ele, que fez um estudo maravilhoso que vem ao encontro de tudo que Kardec nos apresentou anteriormente e que está sendo confirmado para e passo via os estudos científicos. Fica com vocês para o próximo bloco. Então, tá bom. Vamos agora para o nosso intervalo e retornamos aí com as reflexões do nosso amigo e a gente aqui, ó, absorvendo. Vamos lá. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos e irmãos, retornando aí ao nosso estudo de hoje e corroborando com o comentário final do nosso irmão Can Robert sobre a questão da lógica. Olha só a lógica, lá no capítulo 9, Mateus 1 e 2, quando diante de um cego, né, ocorre de um cego de nascença, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Olha, gente, jamais fariam semelhante pergunta se não admitisse a reencarnação. Não tinha lógica, não é isso, meu amigo? Olha a lógica aí. E tem outros fatores, se você pensar, à luz da doutrina, como ela identifica as passagens de Jesus, vai dizer o seguinte: a partir de Jesus, há encarnação e reencarnação. Não. A reencarnação é um processo que antecede desde o primeiro momento dos planos da vida na Terra. Eu não estou dizendo que... Lei determinista, divina. Determinista. Não existe, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, aí para não confundirem, sabe? Aquela unicélula, né, que acontece depois da formação do planeta, que a célula, aquela molécula vai reencarnar. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Nós somos dotados dessa formação, mas existe um conjunto inteligente animando, principalmente o nosso cérebro, que vai dando formato às nossas ações. Mas
a lógica vai nos dizer qual o progresso contínuo. Como é que nós estaríamos, né? Como é que, por exemplo, eu gosto muito da literatura de... Ele já desencarnou, mas foi um astrofísico que eu considero, assim, um dos pais dos estudos, tanto que ele esteve com a NASA desde o começo, que foi Carl Sagan, né? Ele teve vários estudos, ele foi um dos pioneiros, eles tinham as Pioneers, né, que eram as sondas que eram mandadas, mas ele fez a Voyager, e a Voyager foi, assim, um disruptivo no momento da captação de imagens, na captação de vários elementos do espaço, e assim, Carl Sagan, só para a gente ter uma relação, eu ia deixar isso mais para frente, mas o bloco veio aqui agora. A gente está falando da justiça divina. Ora, como é que seria a nossa melhora social, né, para a antropologia poder estudar, né, a ciência moderna? Como seria a nossa mudança, nossa melhoria intelectual, moral e de gestão das coisas? Como seria? Não pode ter uma inteligência que acontece aqui agora, não tem racionalidade pensar que ele nasceu com um cérebro privilegiado, já veio pré-programado. Mas pré-programado por quê? Quem é que pré-programaria um único cérebro para ter uma inteligência extraordinária e os outros não? Porque seria suceder dar direito de umas dominações absurdas. Então, é lógico que dentro disso existe todo um processo de aprendizado, nós espíritos. Eu não estou falando nós espíritas, que estudamos a doutrina dos espíritos. O espírito, independente da sua relação de religião, independente de qual ponto do planeta, latitude ou longitude, que ele venha a acontecer fisicamente e venha também a viver, independe. É uma lógica de aprendizado. E aí Carl Sagan falava assim, o professor Ian Stevenson, que é um psiquiatra americano, estudou, tem diversos estudos dele sobre reencarnação, sobre a relação da mente-cérebro, sobre a relação das reminiscências, das memórias que vinham. E Carl Sagan, assim, era agnóstico, ele não era ateu. Ele era de origem judaica, mas ele era agnóstico. Nem que sim, nem que não. Mas ele falou, tem um belo de um poema dele, aquilo virou um poema, foi um escrito, mas virou um poema, que é um pálido ponto azul. Quando ele compara o nosso planeta naquele momento em que a Voyager, já longe, muito longe do planeta Terra, olha para toda aquela imensidão, mostrando aquilo que os homens não tinham visto, e ali o primeiro exercício de se humildar perante a criação do universo infinito, ele dizendo assim, quem são aqueles que habitam aquele pálido ponto azul? Depois procurem. Ele tem 2 títulos na internet, Pálido Ponto Azul, e tem também o Pale Dot Blue, que é em inglês para quem queira buscar. E ele mostra tantos de nós ali lutando, desfazendo, disputando, para quê? Quando somos de um tamanho de um pixel, de um grão. A natureza nos entrega essa possibilidade dessa justiça, e esse professor Ian Stevenson teve o reconhecimento de Carl Sagan, mostrando todos os seus estudos que não ficaram limitados aos Estados Unidos. Ele foi a todos os continentes buscar lembranças, basicamente, olha que coisa extraordinária, de crianças que tinham memória da sua vida passada de pontos recentes. Então, é só pegar lá todos os estudos que ele fez e ler, porque vale a leitura de conhecimento. Conhecimento é algo que nós devemos agregar. E aí você vai perceber que a fisiologia, a matemática, a métrica é sempre a mesma. É impressionante. Você pega a criança na Índia, você pega uma criança na Ásia Menor, pega uma criança lá no Japão, olha que coisa incrível. Pega uma criança na África, várias crianças na África, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil. A memória da lembrança. E aí eu trago 2 feitos para a gente poder discutir e eu colocar aqui para você. Ora,
Nós temos aquele livro que virou filme, que é Minha Vida em Outra Vida. Para quem não teve a oportunidade de assistir esse filme, é um filme de 2000, ele é da Jenny Cockell, a autora do livro que deu origem ao filme, e que basicamente, para não dar um spoiler para quem não assistiu e deva buscar o livro ou o filme, uma mulher que da época agora, dos anos 90 e tal, ela começa a ter memórias, sonhos que se replicam, ela mora no meio oeste americano, totalmente sem qualquer relação com doutrina espírita, com qualquer relação com qualquer doutrina espiritualista que faça reconhecimento. Ela lá, apenas uma religiosa do templo lá do interior do meio oeste, começa a ter memória de relação de que ela vivia num outro continente, que tinha vários filhos, e aquilo se replicava, até que na construção de uma lógica, ela chega a uma pequena cidade na Irlanda, e ela vai a essa cidade com o marido, para tentar entender o que a ligava tanto. Tem que ver o filme, ler o livro. E ela descobre que ela viveu ali em 1930, e teve vários filhos, e morreu no último parto, e teve uma vida dificílima. Os filhos da última encarnação, da penúltima encarnação dela, estavam vivos. Ela visita os filhos, já muito idosos. Outra, um livro que nós tivemos oportunidade de trabalharmos com ele também, A Volta. O James, esse menino, para quem não teve oportunidade, é um livro da editora Record. Não fala sobre doutrina, mas dá prova cabal. Um menino nos Estados Unidos, atendido por vários psiquiatras que tiveram que seguir aquilo, e chegar, inclusive, vou antecipar, chegar à conclusão de ser assim, eu não acredito, mas fato é fato. Eu não consigo entender o cientista negando, eu não acredito, mas fato que é fato. Fato que é fato. O menino com 2 anos, olha só, gente, falando de reencarnação para tornar a coisa prática no nosso dia a dia, para a gente poder entender que aqui fazemos, aqui realizamos e aqui colhemos, como também temos por oportunização realizarmos e repararmos as coisas de nossas histórias passadas. Esse menino, com 2 anos, começa a ter sonhos de guerra, começa a ter um sono muito difícil, e ao crescer ele começa, ainda muito pequeno, a relatar detalhes de aviação e de navegação e de propósito de voo, que eu posso falar por conta de também ter tido a experiência como piloto, a gente chegar a entender como é que uma criança com 4, 5 anos consegue realizar isso, e aí ele começa a falar nomes, lugares, situações que todos remetem à Segunda Guerra no Pacífico. Ele foi piloto e encontrou a equipe que cuidava dele, do equipamento dele, do avião dele, num porta-aviões que estava na guerra, no Pacífico. Olha, e ele morre durante a guerra. Isso aí já é natural que todos saibam. O spoiler não é esse. Tem que estudar toda a química. Então, nós temos o progresso contínuo. A gente vai conseguir, numa única existência, pergunta, aprender tudo que gostaríamos? Bom, não tem, a gente não consegue. Nós temos obrigações familiares, do dia a dia, laborais, temos as coisas que nos distraem, temos o tempo. Temos um tempo de infância, um tempo de adolescência, um tempo de maturidade, depois um tempo já de envelhecimento. A gente precisa desse recurso que está gravado no íntimo de cada ser para entendermos a reencarnação como um propósito de justiça. Eu volto a dizer isso. É muito justo. Poxa, mas eu reencarnei, tinha uma vida tão boa, e da noite para o dia eu me vejo a braços aqui com uma doença que certamente pode exterminar a minha vida. Bom, a doença pode até, certamente, muitas delas, extinguir a nossa atual existência biológica. Mas a vida não. Porque, mais uma vez, o espírito sobrevive. E daí, a situação, por que eu? O que não tem explicação nas causas atuais,
terá explicação nas causas anteriores, onde o Evangelho, lá no capítulo 5, disserta também o livro dos Espíritos, e na Gênese nós vamos encontrar muitas explicações. Agora, vamos entender também, né, Juarez, que a gente na presente encarnação, aí é que está, quando a gente olha para algo que é muito fácil e fazemos e nos dá prazer, aquilo já está realizado. Aquilo, se você repetir, está fácil. Como diz Joana, faça o difícil, porque o fácil está feito. Joana de Ângeles, só esclarecendo ao público, mentora do nosso já saudoso Divaldo Franco, que há pouco tempo nos deixou aqui no planeta, e certamente já deve estar na jornada espiritual trabalhando, porque Joana não ia deixá-lo parado de jeito maneira. A gente fica imaginando o seguinte: o que é difícil para cada um de nós? Naquele momento em que nos recolhemos e vamos fazer o balanço do nosso cotidiano, das coisas que fizemos ou deixamos de fazer, ali a condução para fazermos a reparação, o ajustamento, tirarmos essa coisa do pecado, como quiseram até vender, o pecado original. Tinha um que se transformou em muitos, e que, na verdade, era uma doutrina de dominação, muito mais política do que de razão e consequência clara. Mas, os nossos equívocos, eles nos buscam por uma retratação de consequência de justiça divina, nos buscam. É simples. Você quer comentar? Não, tudo bem. A sua colocação é para que todos aqueles que estejam nos assistindo e assistirão, né, nas reprises, e vai ficar salvo também no YouTube aí, é para que façamos uma reflexão. O Can Robert, ele falou muito da justiça divina. Então, nós temos que partir pela base, pelo fundamento, de uma ideia de um Deus de amor, de misericórdia. Olha, justo e bom, mas é para todos. Não é só para um grupo, não é para uma nação, não é? Então, porque ele é o criador. Igualdade de oportunidade para todos. E essa igualdade, ela não está na razão material, está na nossa relação de igualdade moral. Porque não é preciso ter mais ou menos posse para que você tenha uma conduta moral e ética adequada com os ditames que Jesus diz. Eu pergunto sempre para alguém assim, isso aí é muita conversa e tudo. Então, por favor, me aponta em tudo que foi trazido sobre as falas de Jesus, o que está errado? Você pode me dá um ponto, né? Me diz uma coisa. Pontua. Não tem. Mas olha, o que ocorre é a nossa ilusão do mundo. Nós vivemos aqui na Terra achando que nós somos isso aqui, o corpo. Eu olho para o Can Robert e acho que o Can Robert é o corpo. É o que está ali. A gente acha que é isso. Vivemos nessa ilusão. Mas nós não somos o corpo. Nós estamos num corpo. O corpo é um modo de expressão do espírito no planeta Terra que nós estamos. E aí nós achamos que quando esse corpo perece, baixa a sepultura, aí acha que o Juarez morreu, acabou. Acha que o Can Robert vai acabar, acabou. Essa é a ilusão ainda que persiste. Não, que vai ter a vida eterna. A vida eterna. Aí só tem duas coisas. Né? Aí eu vou voltar a falar assim, são sempre duas coisas, é o dual, né? A vida eterna, é vida eterna. Então, morreu. Você tem que pensar, você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Se você vai para o céu, tá tudo bem. Se era isso que você estava querendo, vai ficar lá na nuvem, vai ganhar a sua harpa, vai pegar lá a sua roupagem com fios de ouro, né? E ficar numa nuvem daquela e torcer para um avião não cruzar o teu caminho ali em cima. Agora, se você vai para o inferno, você tem dois problemas. É saber se você vai ficar ardendo ou se você vai trabalhar lá no inferno, né? É porque são as duas coisas que vão te sobrar. E é uma mentalidade que nos assombra. Infantil. Né? Infantil. Eu diria assim que ela é uma mentalidade
de quem, por tanto medo, já aceitam o medo como sua mentoria de vida. Não, eu vou pensar assim porque é mais fácil. Nós temos tempo nesse bloco ainda ou eu conto o caso no terceiro e último? No último bloco. Vamos agora para o segundo e último intervalo e aí, voltando, aí você conta aí a sua história para nós. Vamos lá. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Variedade de produtos e marcas. Frios, laticínios e bebidas em geral. Açougue com tudo para aquele churrasco. E ainda padaria e lanchonete. Um andar inteirinho com utensílios domésticos, elétrica, hidráulico e papelaria. Faça saque ou pague suas contas em nosso caixa aqui. Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento em um só lugar. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Sim, queridos amigos, retornando aqui à nossa última parte do programa, aí devolvo a palavra ao nosso companheiro Can Robert, só lembrando ele que nós temos aí 12 minutos de programa, reserva para mim 3 minutinhos só para fazer a prece final. Então você tem aí 9 minutos, 10 minutos, para fazer as suas considerações e passar aí para a gente encerrar. Antes de pegar a historinha, obrigado novamente pela palavra, Luiz. Antes de contarmos a historinha, só lembrando, o que seriam dos laços de família não fosse a reencarnação? O que não seria do nosso crescimento intelectual não fosse a reencarnação? O que seria da ciência e de todas as obras criadas no planeta não fosse a reencarnação? A pergunta que fica é que como proceder com tantas conquistas não fosse a justiça de uma reencarnação que nos permite adquirir como espíritos que somos todo esse conhecimento e essa bagagem. Ah, mas tem pessoas que vêm embotadas. Tem. Ali a limitação da expiação e das provas que vão chegando, tanto quanto a consequência de uma inteligência extraordinária ou de ser abastado materialmente e saber o que fazer com isso. É uma prova. Mas as mentes crescem. Aquelas que no passado fizeram mau uso, malversação, tanto daquilo que como materialmente receberam e intelectualmente se desenvolveram, têm suas contas de ajuste. Vão passar pela peneira da reencarnação para ter dois casos. Primeiro, perceber o que fizeram. E segundo, a reparação. Você tem que admitir o equívoco e depois reparar, porque aí a coisa funciona de uma outra maneira. Nós tínhamos um amigo, companheiro de atividade,
e sempre que estávamos juntos no final de semana, falávamos um pouco sobre doutrina, perguntas. Tem muita curiosidade, queria saber de fenômenos, o que o médium faz, reencarna, então eu posso ter sido. Olha, você pode ter sido o marido da sua mãe, você pode ter sido o pai do seu avô. Aí aquela coisa assim, eu falei assim, mas se estuda, ele estuda. Aí levei ele, na época nós estávamos em nossa casa máter, onde tivemos toda a formatação do que hoje nos coloca, que é o SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, aqui no Rio de Janeiro. E aí levamos esse companheiro para estudar junto, ele começou uma vez por semana, rapidinho, 1h30, não era grande esforço. Segundo mês, terceiro mês, ele coçou a cabeça, chegou para mim e disse, cara, não vai dar, eu estou gostando muito, está com você, é muito bom, as pessoas na casa são extraordinárias, mas não posso. Eu vou voltar para o meu domingo, para a minha ação dominical, que eu vou lá rapidinho, rezo em pé, senta, ajoelha, resolve tudo, não desmerecendo o rito dos nossos irmãos cristãos também e católicos, a quem devemos muito à Igreja Católica pela história e o desenvolvimento. Mas ele disse, eu vou preferir voltar lá. Eu falei assim, mas o que houve com você, fulano? Não posso escorregar aqui e falar o nome. O que houve? Ele disse, muita responsabilidade. Cara, é reencarnação. Eu sou responsável pelo que eu fiz. Estou sendo responsável pelo que eu fiz agora. Eu era mais jovem, fiz um monte de bobagem e ainda vou ficar responsável. Eu vou ficar naquela história que daqui a pouco eu estou comunicando com o espírito. Já imaginou se entra um fantasma lá em casa e quer conversar comigo? Cara, não. Ele apavorou, a cabeça pirou, né? E eles. Mas a reencarnação não é para nos afrontar. O sentido de reconhecermos a reencarnação é o oposto. É atenuar da gente saber o seguinte: sempre há uma nova oportunidade. O quanto antes puxarmos esse ticket, melhor, porque ele vai se suceder. É aquela história assim, eu não acredito em Deus, não tem problema, porque ele nunca deixou de acreditar em você. É isso que importa. O sentido é o que importa, é do quanto ele olha a criatura. Você não ter um olhar para o Criador é um direito, é uma sensação que você tem, em algum momento ela se dissipa. Né? Não entender Jesus como esse modelo e guia ético-moral da nossa bússola íntima é provar que a gente não está com o senso de que a vida é só isso que acontece agora, esse instante, que daqui a pouco, Juarez, nós vamos estar mais velhos do que já começamos a galgar, a terceiro tempo, e sequer vamos lembrar de quem somos, de repente. E aí achar que tudo ficou valendo só aqui e agora. Fica um sentido do vazio quando nós temos as oportunidades de igualdade em todos os planos. Eu não trato doutrina espírita como fim. Doutrina espírita, em mim, é o meio pelo qual eu vou adquirindo conhecimento, consciência do meu ser, e vou distribuindo isso na medida do possível daqueles que cruzam o meu caminho e com os quais eu posso me relacionar. Tem um momento que não dá para ser doutrinário o tempo todo, você não consegue estar lá na casa espírita, você tem uma vida de trabalho, você tem exigências e tudo, mas o que a doutrina nos traz de muito prático, porque ela não tem dogmas nem rituais, a única ritualística que eu costumo dizer que tem em doutrina é estudar. É isso aí. E estudar você cresce, desenvolve e fica mais livre, mais solto, menos pesado. Assim, vou dizer, pensar que eu não tinha reencarnação era pensar que eu sou um ser muito diminuto, que eu sou aquela bactéria que vai se extinguir. Porque né? É uma bactéria. Um pensamento sem inteligência, sem capacidade, que vai, em algum momento, a bactéria, o vírus vão se extinguir. Eu sou muito mais você e todos nós, né? Queria um pouco dos seus comentários também, por favor. Não, muito bom, é muito importante aí que você está nos trazendo, porque eu costumo dizer, Canrob, Deus fez as leis e simplesmente as fez, e para isso não consultou os homens. Então, se o indivíduo diz que não crê, não acredita, não vai mudar nada.
Você colocou muito bem. Muitos dizem, eu não acredito em Deus, mas Deus acredita em nós. Então, isso indifere, não é? Então, a gente tem que compreender que todos nós, a humanidade, todo ser vivo, toda a natureza, tudo que existe nos mundos, no micro e no macro, temos esse Criador, que nós denominamos e chamamos de Deus, não importa o nome que se dê a essa inteligência das inteligências, né? Como disse Eurípides Barçanufo. Então, é importante a gente buscar entender. O comentário lá do amigo, lá do Can Robert, eu sempre digo o seguinte, vemos agora rapidamente aqui, né, o censo do IBGE dizendo que o número de espíritas... mas tudo bem, ótimo, tudo bem. Mas o que acontece? O que o Can Robert acabou agora de dizer para nós. O discurso da doutrina espírita é duro, porque nos responsabiliza mesmo pelas nossas escolhas. Não tem as consequências, não tem como a gente fugir delas. Isso também é lei. Lei de causa. Não é dívida, é compromisso. É uma coisa diferente. Né? Compromisso. Ponto. Então, aí o que acontece? Eu vou ler um textozinho, está lá, de Kardec, no Livro dos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, comentário dele sobre a reencarnação, na questão 171. Ele diz assim: todos os espíritos, nós, espíritos, encarnados e desencarnados, almas criadas por Deus, todos os espíritos tendem para a perfeição. E Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, é lei. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não pode ou não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, quer dizer, não seria justo, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre, o Can Robert comentou isso aí, os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à sua vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Bom, aí ele conclui, se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todos dispensa. Nem justiça, nem amor. Não. Então, não é verdade? E aí a gente traz um pensamento também de Platão, que ele diz assim para nós, para fazermos a nossa prece. E ainda passa aí um minuto para o meu amigo, se quiser também fazer alguma parte. Platão diz assim, deixa eu lembrar, deu uma fugidinha aqui. Se a morte... Perfeito, voltou. Recuperei aqui o HD. Se a morte fosse o fim de tudo, muito lucraria os maus com isso. Pronto, basta dizer isso. Claro. Isso perfeito. É perfeito. Perfeito. Eu fiz o mal, me safei, estou fora dessa. Bobo foi aquele que fez o bem e ficou fazendo as coisas, espero que está valendo, sou eu. Muito Então, lucraria seria o mal. É a justiça divina, que alcança a todos indistintamente. E alcança com amor e justiça, não é com perseguição e castigo, não. É com amor e justiça. Importante, amor e justiça. E a justiça divina, ela é misericordiosa. É importante. Não é punitiva, é educativa. Precisamos aprender isso. Por então, isso, reoportuniza. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu convido a todos, então, juntos, né, para agradecermos a Deus, a esse Pai bondoso, conforme nós acabamos aqui
de falar, infinitamente bom, justo, misericordioso. E dá para todos os seus filhos oportunidades infinitas para, no decorrer das experiências corporais, pouco a pouco, assimilando, construindo em si mesmos esse reino de Deus, que são as virtudes, o amor, não é? A benevolência, enfim, todos esses sentimentos que vai, sem dúvida, nos conduzir a uma plenitude real e uma felicidade permanente. Nós não vamos viver a vida eterna. Nós já vivemos a vida eterna. Deus nos criou, nos dotou de imortalidade. E, a partir de então, viveremos para sempre. Então, é importante buscarmos esse entendimento para dar um novo sentido à nossa vida e procurarmos desenvolver esses valores imperecíveis. E, assim, com certeza, construiremos esse reino que está em nós, não está fora de nós. Que nos esforcemos, aproveitemos o tempo que nos resta aqui, no corpo físico, para procurar praticar os ensinamentos do Mestre querido. E sob as bênçãos dele, dos amigos espirituais, encerramos o nosso programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade da tarefa. Um forte abraço a todos os nossos queridos. Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar